Vamos agora concluir a disciplina Prática Psicoteológica 2, cujo título é Gerenciamento de Conflito. Vamos falar algo agora sobre conciliação e assertividade. O que vem a ser isso? Nós temos que entender que há um problema. Esse problema deverá ser resolvido. O que nós queremos é a conciliação entre as partes. E mais do que isso, uma assertividade nos comportamentos e relacionamentos para que esse problema não volte a ocorrer. Então devemos ter em mente alguns princípios. Primeiro, todas as partes devem reconhecer que tem um problema sério de relacionamento com os outros. E todos devem estar dispostos a buscar uma solução que seja boa a cada um dos envolvidos. Em outras palavras, antes de pensar em conciliação, vamos entender: temos um problema. Temos que reconhecer que temos um problema e, como tal, devemos buscar uma solução. Em segundo lugar, cada um deve reconhecer que é o problema, ou a causa do problema, ou o alimentador do problema. Às vezes nós achamos que temos um problema e não olhamos que nós somos o problema. Achamos que o outro é o problema. Só que nós devemos ter a cabeça fresca o suficiente para ver a nossa responsabilidade com relação àquele problema. Então, tente entender os interesses e as motivações do outro. Tente entender as circunstâncias que levaram os envolvidos a agir como agiram. Tenha em mente algo bem básico. Até que ponto você é responsável pelo problema? Porque é fácil ver até que ponto os outros são responsáveis, mas nós muitas vezes não vemos a nossa própria responsabilidade. Ainda na busca da conciliação e assertividade. Em terceiro lugar, a ajuda de um mentor alheio ao problema é um fator extremamente importante na conciliação. Cada uma das partes deve fazer terapia pessoal, buscar um aconselhamento pessoal, ou fazer parte de um grupo terapêutico, ou fazer parte de um grupo de apoio espiritual, ou ter passado por aconselhamento ou gerenciamento de conflito. Por quê? Para nós lidarmos com pessoas que buscam um gerenciador de conflito, é importante que as duas partes queiram realmente passar por um processo de gerenciamento. Porque se só um quiser, não vai resolver o problema em momento algum. Em quarto lugar, desenvolva seu senso crítico. O que você quer realmente? Você quer ajudar na solução do problema ou está sendo dirigido por motivações egoístas? Isso vale tanto para as pessoas envolvidas, como vale inclusive para o gerenciador de conflito. Por que ele realmente está envolvido nisso? E em quinto lugar, algo extremamente importante: aprenda a negociar. Evite discussões desnecessárias e inúteis, como Paulo fala em 2 Timóteo 2,14. Não se envolver em discussão que só serve para perverter os ouvintes. E ainda acrescenta em Romanos 14,19. No que depender de vocês, sempre procurem ter paz uns com os outros. Em sexto lugar, desenvolva bons sentimentos necessários à conciliação. Porque se nós falarmos em conciliação, mas continuarmos mantendo mágoa, amargura no coração, não haverá conciliação. Então, quando nós falamos em bons sentimentos, em especial a paciência, a paz e a capacidade de perdoar. E como já dissemos antes, não mantenha um arquivo de erros dos outros e de problemas não resolvidos. Não ressuscite defuntos velhos. Se ficarmos o tempo todo ressuscitando defuntos velhos, problemas passados, nós nunca vamos resolver o problema atual. Em sétimo lugar, busque e treine comportamentos assertivos, comportamentos corretos. Busque somente a paz e a edificação das pessoas e dos relacionamentos. E tenha um parâmetro de conduta estabelecido na Bíblia, na justiça, em valores morais, valores éticos, na verdadeira ética cristã. Em oitavo lugar,
Seja sempre um exemplo. Isso vale principalmente para o conselheiro. Antes de querer mudar o pensamento, sentimentos e comportamentos das demais pessoas. Então, seja primeiramente você um exemplo em tudo isso, porque as pessoas estão mais interessadas em ver seus exemplos do que compreender realmente as palavras que você fala. Em nono lugar, apresente soluções quando possíveis, opções de ações a serem desenvolvidas. Isso é importante. Opções para o caso da solução não ser bem recebida ou não se mostrar satisfatório. Se nada for possível, procure pelo menos ser extremamente paciente. O importante não é mostrar que você tem razão, mas buscar a conciliação e a felicidade. Não dá para ter razão e ser feliz ao mesmo tempo, ou um ou outro. E em 10º lugar, lembre-se, mais que um acordo, a conciliação é um processo. Portanto, não espere uma solução rápida e perfeita. Apenas busque a solução conciliatória. Com o tempo, as feridas expostas cicatrizarão, fecharão. Então, procure sempre lembrar que aquele processo tem que começar e é um processo. Poderá se estender por muito e muito tempo. Finalmente, o desafio do gerenciamento de conflito. Tal como nós já dissemos várias vezes antes, um dos maiores erros que as igrejas e os crentes em geral cometem é partir do princípio que uma vez que a pessoa se converta, automaticamente é livrada de todos os seus vícios, manias, defeitos de caráter, transtornos emocionais, etc. E também litígio entre os irmãos, litígio no casamento e em outras formas de relacionamentos litigiosos. Lembre-se, você, gerenciador de conflito, você, gerenciador, será sempre um mentor para fazer as partes pensarem, advogado de saber defender interesses, juiz para ser imparcial para julgar e apresentar vereditos, pacificador, independente de qualquer resultado, o que você quer é promover a paz e também promover o perdão. Lembrar que perdão implica quase sempre em saber lidar com perdas. Encerrando então, tenha em mente. O gerenciador de conflito deve ter em mente que ele é um promotor de elevação pessoal. É alguém que busca fazer com que todos os envolvidos se transformem em pessoas melhores. Se no aconselhamento pessoal o nosso foco era a pessoa do problema e não o problema da pessoa, no gerenciamento de conflito, os nossos focos serão as pessoas envolvidas no conflito e não o conflito das pessoas. Se o aconselhamento pessoal é um desafio para o conselheiro, e nós estamos falando aconselhar uma pessoa, o gerenciamento de conflito sempre se revela um desafio muito maior para o gerenciador, porque agora nós estamos falando de várias pessoas envolvidas no conflito. Se você está trabalhando como gerenciador de conflito, a minha palavra final é: tenha extrema paciência, extrema sabedoria e confiança no Senhor para que Deus o direcione nesse trabalho. Que Deus o abençoe.